Girassol Jornal, segunda-feira, boa noite. Papa Francisco morreu, o líder da Igreja Católica, aos 88 anos. Chefe de Estado angolano disse em mensagem que o facto constitui um duro golpe. O país atingiu a barreira dos 14 mil casos registrados de cólera. Mais de 500 pessoas morreram desde o início do surto em janeiro. Autoridades redobram esforço na melhoria da estratégia de combate. Cooperação, Angola e Gabão reforçam laços com olhos sobre o setor do comércio. Fábrica de fertilizantes no Zaire. Acordo para construção foi assinado com investimento estimado em 2 mil milhões de dólares. A Assembleia Nacional tomou posse nesta segunda-feira. O presidente do Conselho Nacional Eleitoral, UNITA, abandonou a plenária. Girassol Jornal, segunda-feira, 21 de abril de 2025. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O mundo despertou com a triste notícia da morte do Papa Francisco, que perdeu a vida nas primeiras horas desta segunda-feira, vítima de um acidente vascular cerebral. Em mensagem, o Presidente da República, João Lourenço, lamentou a morte do Sumo Pontífice, considerando que o facto constitui um duro golpe para o mundo e uma imensa perda para os cristãos católicos que viam nele uma esperança na construção de um mundo mais justo e equilibrado, por ter sido compreendido com a paz, comprometido com a paz, a justiça social e os mais desfavorecidos. Lê-se na mensagem do chefe de Estado angolano, que refere ainda que Jorge Bergoglio soube ser um intérprete sagaz das inquietações do mundo moderno. E, face disso, podemos ter visto o privilégio de o ver avançar em todas as posições corajosas que modificaram abordagens desajustadas do nosso tempo e atenderam mais cabalmente questões sobre a diversidade no seio da Igreja Católica. Destaca-se na mensagem, o presidente João Lourenço escreve ainda que apresenta ao Estado do Vaticano e aos fiéis da Igreja Católica em todo o mundo as mais sentidas condolências pelo passamento físico desta insigne personalidade universal. Ora, e a Igreja Católica em Angola considera que Francisco deixa um forte legado como líder da Igreja Universal, que se destaca sobretudo na defesa dos mais desfavorecidos. Francisco deve ser lembrado como um pastor que soube interpretar os valores evangélicos. Depois de confirmada a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, os líderes religiosos e fiéis de todo o mundo uniram-se em vigílias e prestaram homenagem ao líder máximo da Igreja Católica. Externação, pela sua ausência definitiva, digamos, aqui entre nós, este meio. Um lado é isso, por outro lado, sentimentos também de esperança e de alegria, vendo também de ação de graça e agradecimento por tudo aquilo que o Papa fez, enfim, a sua vida, o seu ministério como Papa, e depois, enfim, os vários aspectos da vida social, da família que ele tocou, empenhou-se, enfim, foi um verdadeiro pastor, digamos, da Igreja Universal. Em Angola, o cenário não foi diferente. Os líderes religiosos manifestaram-se consternados pela morte da mais alta figura da Igreja Católica. Papa Francisco deixou-nos um bom exemplo como pastor da Igreja Universal, atento a cada pessoa e desejoso de dar apoio a todos os que seguem Jesus como mestre. O Papa Francisco é lembrado como um símbolo de esperança, alguém que foi capaz de transformar a Igreja e que deixa um legado que deve ser continuado. Com a questão da Palestina, com a questão do Sudão, com a questão que temos agora aqui na região na região oriental do Congo Democrático,
Portanto, a questão da paz foi preocupação sempre de todos os papas. E o Papa Francisco, neste sentido, empenhou-se e não deixou de fazer apelos para que aqueles que são os grandes decisores, aqueles que têm a capacidade de influenciar nas grandes decisões para o fim desses conflitos, fizessem o que fosse possível para que a paz e a serenidade voltasse a tomar conta da vida das populações destes lugares. A mais alta figura da Igreja Católica ficou conhecida também pela sua defesa a favor da paz, criticando qualquer tipo de conflito e apelando ao diálogo e à justiça. Tive um contato direto no 2 de fevereiro, festa da vida religiosa, da vida consagrada há 2 anos em Roma. Sim, tive a grande sorte de estar lá. Sim. É um homem que é pela sua personalidade, que é simplicidade, que não se nota nenhuma diferença, nem de deslocar-se de um lado porque um status que ele, sendo Papa. Não, ele sabia conversar com os miúdos pequenitos, sabia conversar com os mais velhos. Batizado como Jorge Mário, o bispo argentino nunca sonhou em ser o líder da Igreja Católica e fê-lo com rigor, e os que tiveram o privilégio de conviver com o Papa lembram do seu legado. De facto, toca a vida, toca a paz, toca os pobres, e ouvirmos que ele partiu, ficamos com esta sensação de que partiu com missão cumprida, tanto mais que parte na segunda-feira da Páscoa, e ontem ele mesmo ainda passou pela praça de São Pedro, e tudo aquilo para nós é uma profecia, para nós é uma graça, para nós é de facto Cristo que passou e que passa por nós através dos acontecimentos. O Papa Francisco ficou conhecido por ter tido uma postura progressista no comando da Igreja Católica e por ter prezado o diálogo e a paz num período em que novas guerras ganharam corpo a nível internacional. Confira a seguir o resumo do percurso histórico de Francisco. Jorge Mário Bergoglio nasceu na Argentina, na capital Buenos Aires, aos 17 de dezembro de 1936. Foi eleito o 266º Papa da história da Igreja Católica e igualmente eleito chefe de Estado do Vaticano, a 13 de março de 2013, em substituição do Papa Bento XVI, que renunciou à função. Jorge Mário Bergoglio adotou para o seu papado o nome Francisco, em referência a São Francisco de Assis. A eleição de Francisco ao cargo de Papa quebrou recordes. Foi o primeiro sul-americano nomeado, o primeiro do Hemisfério Sul, o primeiro bispo de Roma a ser membro da Companhia de Jesus e o primeiro não-europeu, em mais de 1.200 anos de história, a assumir o pontificado da Igreja Católica e o único, até aqui, a usar o nome Francisco. Ao longo de 12 anos de pontificado, o Papa Francisco fez cerca de 47 viagens para fora da Itália, visitando ao todo, dentro e fora, mais de 65 estados e territórios. Depois de assumir as funções, Francisco, filho de migrantes italianos, começou por viajar pela ilha de Lampedusa, na Itália, em julho, um ponto importante para migrantes que tentam chegar à Europa. Na sua trajetória à frente da Igreja, Francisco criou 900 novos santos e beatificou mais de 1.300 pessoas. O Papa Francisco introduziu reformas que chegaram a causar algum desconforto no seio dos cristãos, inclusive dentro do Vaticano, como a reforma da Cúria, governo central da Igreja, a bênção a casais homossexuais, a introdução de mulheres em posições de relevo no Vaticano e a luta contra abusos sexuais e escândalos dentro da Igreja. No seu pontificado, o Papa falou de tudo um pouco a respeito da situação mundial, das guerras e vendas de armas, sobre as quais foi muito crítico, ao combate da desigualdade e defesa do multilateralismo, passando pela defesa dos migrantes, do meio ambiente, entre outros assuntos. É o mundo a lamentar o passamento físico do Papa Francisco. Recebemos hoje no Girassol Jornal o padre Celestino Palanga, para, em jeito de análise, olharmos para o impacto desta triste notícia. Cumprimento Sua Reverendíssima, boa noite.
Muito boa noite. É uma grande tristeza, como ouvimos na peça. Foi o primeiro Papa jesuíta e, portanto, meu companheiro, membros da mesma congregação religiosa. Pois. E ontem vi as imagens na Praça de São Pedro, pois só não sabíamos que era o último gesto, quando abençoou os presentes, os fiéis que lá estiveram, os peregrinos, mais de 35 mil pessoas que estiveram na Praça de São Pedro, e via-se aquela voz quase fônica, fazia muito esforço, mas ainda assim conseguiu abençoar as pessoas e desejá-las uma feliz Páscoa. Para horas depois, pois, termos contacto com esta triste notícia da sua própria Páscoa. Portanto, é uma notícia que surge depois dele ter adoecido por algum tempo, mas depois surge a alta. Podemos dizer que era algo previsível, esta notícia, em função do que ele passou nos últimos dias? Sim, é um ser humano, todos nós estamos sujeitos a isto. A vida é um sopro, não sabemos a hora, nem o dia, e certamente foi o que aconteceu com o Papa Francisco. Talvez não soubesse que aquela seria a última aparição como Papa na Praça de São Pedro. Mas nós acolhemos isto com muita esperança, com muita fé também, pois porque a morte não tem a última palavra e os que acreditam, pois sabem que ele retorna às mãos de Deus e, aliás, estamos no tempo da Páscoa e o que nós celebramos o triunfo da vida sobre a morte. Celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e é a vida eterna que o Senhor promete a todos aqueles que acreditam nele. Senhor Padre, que Igreja Católica que Francisco deixa como legado? Pois é uma igreja aberta para todos. Ele fez questão de repetir isto nas últimas Jornadas Mundiais da Juventude, que a igreja é para todos, todos e todas. E esta igreja que o Papa Francisco deixa, uma igreja atenta aos desafios do mundo. É o Papa dos processos. Vivemos durante 3 anos a sinodalidade, portanto, um novo modelo de viver o sínodo, este grande encontro que acontecia só para algumas pessoas na igreja, os especialistas, alguns bispos, mas desta vez tivemos a possibilidade de todos participarmos, desde o centro mais pequeno, a paróquia, as dioceses, as conferências episcopais, nacionais e regionais, enfim, todos tivemos a possibilidade de fazer. E deixou-nos muitos desafios também. Uma igreja atenta aos pobres, atenta às questões climáticas. Há 10 anos, em 2015, publicou a carta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Mas também é uma igreja preocupada obviamente, com questões, por exemplo, da paz. Não deixou de rezar e de apelar, de interpelar a consciência dos líderes mundiais para a construção de um mundo mais fraterno, um mundo mais humano, um mundo de paz. Será o Papa Francisco a figura que na história da Igreja Católica entregou-se mais às causas da paz e a solidariedade voltada para os mais desfavorecidos? Não, a Igreja, sim, tem... Nós só nos lembramos do que aconteceu, porque vivemos nesta época. Mas a Igreja tem mais de 2000 anos e em cada momento da história, obviamente, os papas preocuparam-se com questões que apoquentavam o mundo e a sociedade da época. E nesta época, pois, o Papa Francisco não podia deixar de trabalhar em prol da justiça social e trabalhar em prol da paz, porque a paz é o anseio mais profundo de todo ser humano em todo tempo e lugar. E a reconciliação e a paz são justamente a missão de qualquer cristão. E ele, como cristão, tinha
responsabilidades acrescidas como líder da Igreja, pois então não tinha outra possibilidade senão continuar a rezar e a trabalhar pela paz. O Papa morre um dia depois do domingo de Páscoa. Poderá isto encerrar algum simbolismo para a Igreja? Sim, e depois de ter participado da celebração. Exatamente, é uma graça. Eu, pessoalmente, naqueles momentos mais difíceis, eu dizia que talvez não pudesse chegar até a Páscoa, que talvez fosse morrer já durante a Quaresma, porque tínhamos a felicidade de sermos atualizados quase diariamente sobre o seu estado de saúde, e era um estado muito crítico, sempre crítico e reservado. E penso que foi uma graça ele ter podido ainda celebrar conosco a Páscoa e morrer justamente na segunda-feira da Páscoa. Portanto, teve esta possibilidade de viver o tríduo pascal, e celebrou a Páscoa, enfim, abençoou as pessoas e desejou a Feliz Páscoa a todos. Penso que é uma graça e o tempo dirá o que Deus reserva para a sua Igreja. Sr. Padre, até o dia do funeral, que atos é que devem agora ser desenvolvidos pelas dioceses paroquiais? Pois, as dioceses vão ficar à espera, rezando em oração, evidentemente, porque o Papa poderá ser enterrado dentro de 9 dias. E ao longo destes 9 dias, então vamos, todos os santos dias, rezar por ele. Nas celebrações eucarísticas, vamos, obviamente, rezar por ele. E, enquanto isto, os cardeais viajam para Roma, os que já estão, os que não estiverem, são mais ou menos 252 cardeais a todo o mundo, mas só 135 que têm menos de 80 anos de idade, e estes terão direito a participarem do conclave que vai eleger o novo Papa. Portanto, neste momento vão a Roma. Ao longo destes 9 dias, antes do funeral do Papa, vão ter as chamadas congregações gerais para discutirem assuntos sobre a Igreja e começarem, obviamente, já a preparar o próximo conclave. Como é que se olha para o caso de Angola, que não tem nenhum cardeal? Pois não vai ninguém, porque só os cardeais é que têm o direito, e os cardeais com menos de 80 anos. Só esses podem eleger e podem também ser eleitos. Pois. Então, esses serão, como disse, são 135 cardeais. Infelizmente, em Angola não temos cardeal e obviamente, não poderão ir aqueles que... Mas em África temos cardeais. No Congo, temos cardeal na República Centro-Africana, temos cardeal aqui em Abidjan, temos cardeal na África do Sul, temos cardeal aqui no Ruanda. Portanto, estes vão poder lá estar e para depois escolher um novo Papa. Aqui particularidades, Sr. Padre. Francisco pede para repousar fora dos muros do Vaticano. Sim, ele será sepultado em Santa Maria Maggiore, por causa de uma devoção muito particular à Nossa Senhora. E sempre que regressasse de uma viagem apostólica, ele ia a esta basílica, Santa Maria Maior, e rezavam. É uma devoção desde pequeno. Há um filme, o Papa Francisco espelha justamente esta sua devoção, este carinho que ele tem pela Nossa Senhora, e por isso ele pediu, vai ser enterrado num lugar que já prepararam, já há 2 anos, prepararam num lugar muito simples, num pequeno corredor, um espaço onde se guardavam os candelabros. E portanto, também um caixão simples de madeira. Exatamente, já não vai ser. Ele pediu que fosse enterrado na biografia dele, Esperança, assim intitula-se Esperança, a biografia dele. Depois ele pediu que fosse enterrado como um simples cristão. Simplificou muito o rito para o enterro de um... Pode-se considerar que isto faz jus ao seu nome? Exatamente, ao seu nome e à sua maneira de ser. São Francisco de Assis, um homem que despojou tudo. Exatamente, despojado muito. Um Papa simples, não dispensou dos sapatos vermelhos, a cruz dourada, enfim. Foi um Papa muito simples e vimos isto ao longo dos 2 anos do pontificado. Portanto, eu acho que ele quis morrer como viveu.
Para quem o conhece, como arcebispo de Buenos Aires, como provincial dos jesuítas, nos anos mais duros da Argentina, da ditadura argentina, conheceu como sendo um homem muito simples e não é o facto de ter sido eleito Papa que fez-lo mudar, digamos assim, esta sua simplicidade e morre como este homem simples. E humildade também é referenciada a nível internacional. Exatamente, sim. Um homem de muita oração, um homem de profundidade, profundidade humana, espiritual, com uma grande sensibilidade. Por isso, e dizia a sua primeira entrevista depois de ser eleito Papa, pois na revista Che Vita Católica, dizia que eu sou um pecador, eu sinto-me como São Mateus, cobrador de impostos, e Jesus olhou para mim com misericórdia, o Senhor olhou para mim com misericórdia, portanto eu sinto-me como apenas um pecador. E um dos atos que parece simples, mas muito profundo, é depois da sua eleição, quando aparece justamente e pediu para que as pessoas rezassem por ele. E nunca deixou de fazer isto, mesmo dentro do tempo de dor, de doença, de enfermidade, ele sempre pediu para que rezassem por ele e ele assegurava-nos das suas orações. Portanto, repito o que disse, ele morreu como viveu. Portanto, pode-se afirmar que esses traços característicos da personalidade do Papa Francisco, de humildade, sobretudo, terão sido moldados na sua vivência latino-americana, em função dos cenários de exposição à pobreza e a uma vida humilde? Sim, não só, mas também... Estamos a falar do início do século passado. Não é? Exatamente, não só, mas também, como disse, ele era jesuíta. E sendo jesuíta, no noviciado, nós aprendemos o que chamamos a fazer os trabalhos baixos e humildes. O jesuíta é treinado, é formado para a humildade. Eu cheguei a viver numa residência em Espanha com grandes catedráticos, enfim, mas via-se, faziam trabalhos baixos e humildes, como lavar a louça, enfim. Somos, obviamente, é um exercício para chegar-se até ali, mas para quem conhece a espiritualidade inaciana, vai poder facilmente chegar a esta realidade, que fez parte, isto foi moldando o caráter e a personalidade do Papa Francisco. A olhar para o conclave, tanto que deve acontecer após o funeral, como é que podemos aqui calcular a possibilidade de ser escolhido um Papa africano? Pois, isto só o Espírito Santo saberá. É verdade que é uma instituição humana, a Igreja, evidentemente os cardeais são humanos, como disse, que vão falar sobre os assuntos da Igreja, haverá o que chamamos murmurações, portanto, vão dialogando, vão vendo, vão especulando, mas haverá um momento em que eles estarão fechados na Capela Sistina. Portanto, a África é, assim o padre, uma região fértil em termos de vocações. Não é? Exatamente. Pode ser um fator vantajoso. Exatamente, pode ser. E também temos cardeais jovens ainda. Portanto, o cardeal de Kinshasa, eu acho que terá por aí 59 anos, 50 ou 60 anos, não mais do que isso. Conheço o cardeal da África Central, também jovem. Conheço o cardeal do Ruanda, também é relativamente jovem. Temos o cardeal Sará, que, digamos assim, é um vaticanista, ou seja, viveu muitos anos no Vaticano, pode ser, e é uma pessoa que sim, conhecidíssima. Mas tudo isto, bom, nós vamos especulando, mas o Espírito Santo, e nós acreditamos que a Igreja é guiada pelo Espírito Santo, é conduzida pela força do Espírito Santo, poderá iluminar os que estiverem reunidos em conclave, e depois saberemos quem vai ser o próximo Papa. E se for um africano, pois sim, vamos celebrar este feito, mas se não for africano, vamos na mesma acolher com muita alegria
o próximo Papa. Ora bem, Sr. Padre Celestino, nós agradecemos por ter vindo ao Girassol Jornal, obrigado. Vão ser os próximos dias, claro, dias de mais desenvolvimentos, vai ser assim até a Igreja ganhar um novo Papa, mas, portanto, vou agradecer-lhe por ter vindo hoje ajudar-nos a olhar para esta triste notícia, claro, para todos nós. E então, mas, Sr. Padre, antes de eu despedir-me completamente, Sr. Padre, gostaria de saber do porquê, que explicação é que o Sr. Padre deixaria aqui do facto de praticamente nas igrejas não estar a acontecer ainda nada até agora, nas paróquias. Temos pouco movimento. De facto. Justifica-se? Não, as pessoas estão em choque, é normal. Cada Papa marca pessoas do seu tempo, que vivem no seu tempo. Não seria normal a esta altura? Sim, seria normal, portanto, mas às 20 horas... Missas específicas. Exatamente. 20 horas em Roma, o Camerlengo é que vai assumir os destinos, digamos assim, da Igreja. Tem sé vacante, e a sé vacante, então, o Camerlengo, das 4 pessoas que estiveram presentes no anúncio esta manhã, estava o secretário de Estado, estava o seu substituto, estava o Camerlengo e o cerimoniário. Então o Camerlengo vai atestar a morte do Papa. Esta noite vai atestar às 20 horas, atesta a morte do Papa. Depois disso vão colocar o Papa no caixão e depois o Colégio Cardenalício vai decidir quando, o dia e a hora e o modo como vão poder levar o corpo à praça de São Pedro. Exatamente. Então, estamos à espera justamente deste programa. Provavelmente, a partir de manhã, já teremos certamente missas a decorrerem nas paróquias, exatamente. Foi este choque, quer dizer, foi uma coisa quase que súbita, né? Ontem apareceu, aí por volta do meio-dia, e hoje, exatamente, depois não ouvimos mais nada, não houve nenhum comunicado, como nos acostumaram a termos quando ele esteve hospitalizado. Podíamos, se ontem para ir mais ou menos à noite, enfim, dissesse, olha, a situação do Papa, enfim, pronto. Mas não, ficamos com aquela imagem para hoje de manhã acordarmos com esta imagem, certamente com esta notícia. Sim, é preciso preparar-se. A morte de um Papa está envolta em muitas cerimônias, muitos passos. Então, por isso é que esta manhã, de facto, houve demora na reação de muitos prelados, enfim, sobre esta questão da morte, o que vai se fazer, o anúncio, enfim, da morte do Papa Francisco. Agora sim, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pela confiança e pronto. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Muito boa noite e obrigado. Ora. Sim, senhor. E continuamos a informar, alguns deputados à Assembleia Nacional também reagiram à morte do líder da Igreja Católica. Para os parlamentares, o legado do Papa Francisco deve ser lembrado não apenas pelos fiéis católicos. O mundo acordou na manhã desta segunda-feira com a triste notícia da morte do Sumo Pontífice Papa Francisco. Em Angola, a notícia pegou a todos, incluindo os deputados da Assembleia Nacional que, aos microfones da Rede Girassol, destacaram as qualidades de Francisco e ressaltaram a necessidade da juventude olhar para os seus feitos como exemplo. Estamos num momento em que perdemos o primeiro Papa latino, o primeiro Papa que trouxe para católicos, não católicos, mas para a comunidade cristã no geral, um sentido de união, um sentido de lidarmos com a passagem do Evangelho de forma corajosa. Apresentamos os nossos sentimentos de pesar, visto que estamos a sair agora do momento pascal, entramos agora para o tempo em que cada um faz do seu corpo o templo de Deus, para o Espírito Santo conseguir guiar os nossos passos. Portanto, é um momento de muita reflexão, os próximos 50 dias. Perder um Papa nesta altura
quer nós metodistas como de outras religiões, estamos com nossos irmãos católicos e apresentamos os nossos mais profundos sentimentos de pesar. Para o deputado Milonga, calou-se a voz de um dos reformadores dos nossos tempos. É um momento de consternação. A Igreja Católica, de modo particular, mas o mundo, porque a dimensão do Santo Padre ultrapassa aquilo que é a circunscrição da Igreja Católica, perde um grande filho de causas sobretudo que têm que ver com o diálogo interreligioso. Abraçou a causa da educação e a causa da proteção dos mais desfavorecidos. Calou-se a voz de um reformador dos nossos tempos e que seguramente o seu legado será lembrado para sempre e deixa assim grandes lições para que as próximas gerações possam seguir. Uma perda irreparável para a humanidade é o que descreve o deputado Rai Júnior sobre a figura de Francisco. É um momento triste para o mundo, pela obra que o Papa Francisco deixa para a humanidade, pela sua atenção às mulheres, às crianças, aos mais desfavorecidos, pela sua luta incansável pela paz. É uma perda irreparável que toca a toda a humanidade. A notícia da morte surge um dia depois do Papa Francisco ter aparecido na varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano, para dar a tradicional bênção Urbi et Orbi. O Papa Francisco morreu durante a madrugada desta segunda-feira, aos 88 anos, segundo confirmou o Vaticano. O Sumo Pontífice esteve internado durante 5 semanas no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, onde deu entrada para tratar uma bronquite. O Papa Francisco destaca-se também por ter sido um homem do desporto e tinha como modalidade preferida o futebol. O Sumo Pontífice era adepto do São Lourenço e da seleção do seu país, a Argentina. Filho de imigrantes italianos e nascido em Buenos Aires, capital da Argentina, o cidadão Jorge Mário Bergoglio, desde muito cedo, além da vocação sacerdotal, também olhava com carinho para o desporto, em especial o futebol. O pai do Papa Francisco, Giuseppe Bergoglio, jogou basquete no São Lourenço, um dos 5 grandes clubes da Argentina. Dos 15 troféus da Liga Argentina de Futebol conquistados pelo São Lourenço, também chamado por Clube do Papa, Bergoglio acompanhou o triunfo em 10 campeonatos, o primeiro em 1946 aos 10 anos e o último em 2013 aos 77 anos, já na condição de Santo Padre. Jorge Bergoglio esteve atento aos 3 títulos mundiais de futebol da Argentina. Na Copa de 1978 do goleador Mário Kempes, o religioso era padre aos 42 anos. No Mundial 1986, com o mito Maradona, Bergoglio, aos 50 anos, era o reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de São Miguel, Buenos Aires. Pelo meio, o Sumo Pontífice sofreu na derrota da Argentina diante da Alemanha na final da Copa 2014 e, mais recentemente, na conquista do Mundial 2022, com Messi. Jorge Bergoglio, aos 86 anos, já era o Papa número 266 da história da Igreja Católica. Os mais próximos do Papa Francisco dizem que depois do catolicismo, o ítalo-argentino tinha como grande paixão o desporto. E líderes mundiais em diferentes partes também reagem com tristeza ao passamento físico do Papa Francisco, destacando que se trata de uma figura que inspirou milhões na Igreja e fora dela, com sua humildade e amor puros pelos menos afortunados. De toda a parte chegam mensagens de condolências e homenagens ao Papa Francisco, o líder que a Igreja Católica foi buscar ao fim do mundo, nas suas próprias palavras. Pelo mundo, as mensagens são coletivas e individuais. Da Argentina, terra natal do Santo Padre, veio a mensagem de Javier Milei, presidente do país, que lembrou e destacou o Papa pela sua luta incansável para proteger a vida desde a concepção. A Igreja Ortodoxa Copta do Egito lamentou a morte de Francisco, dizendo que ele foi um verdadeiro exemplo de humildade cristã. Na região de Goma, na RDC, fiéis reuniram-se em oração pela alma do Papa.
Representantes de instituições internacionais também expressaram pesar. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou do Papa como alguém que inspirou milhões, muito para além da Igreja Católica. Tedros Adhanom Ghebreyesus, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, afirmou que a voz de Francisco era humilde, mas poderosa e cheia de sabedoria. Da Casa Branca saíram votos de que a alma do Papa descansasse em paz. Ainda dos Estados Unidos, o ex-presidente norte-americano Barack Obama considerou o sumo pontífice um raro líder. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que o legado ético e espiritual do Papa Francisco vai moldar a nossa consciência coletiva durante gerações. O presidente interino da Coreia do Sul, Ahn Duk-soo, disse que Francisco transmitiu uma mensagem de amor e solidariedade à humanidade. O primeiro-ministro da Estónia, Kristen Michel, afirmou que o Papa Francisco foi um defensor incansável da paz, da dignidade humana e dos mais vulneráveis entre nós. O chefe de Estado do Chile, Gabriel Boric, enfatizou o esforço genuíno do Papa para aproximar a Igreja das pessoas, num mundo onde a espiritualidade parece ter ficado para segundo plano. Reações, igualmente, foram enviadas da Grécia, Lituânia, México, Letônia, Peru, Bolívia, Sérvia, Montenegro, Croácia e de várias outras partes. Estamos a informar, é o Girassol Jornal, edição de segunda-feira. Seguimos para um curto intervalo, não saia daí. Até já. Está de volta a atualidade no Girassol Jornal. Angola e o Gabão pretendem reforçar as relações económicas e comerciais, tendo em vista a retirada de vantagens mútuas para os dois países. O tema dominou a audiência concedida pelo presidente João Lourenço ao embaixador gabonês, que está a concluir a sua missão em Angola. Também hoje o presidente da República recebeu o diretor-geral do África CDC, Centro de Controlo de Doenças. As relações entre Angola e o Gabão são historicamente marcadas por laços de amizade, diplomacia e interesses mútuos no contexto africano, com particular enfoque na sub-região da África Central. A cooperação bilateral deve, nos próximos tempos, conhecer outra dinâmica nos domínios econômico e comercial, garantiu o embaixador Guy Blaise Wezette, à saída do encontro com o presidente angolano João Lourenço. O Gabão e Angola são membros da CEEAC. Vamos continuar a trabalhar para reforçar as relações de paz econômica em todos, para fazer que o povo angolano e o povo gabonês são ganhados para esta relação. O diplomata trabalhou durante 9 anos em Angola e foi ao Palácio da Cidade Alta a apresentar cumprimentos de despedida ao presidente da República, uma vez que vai agora desempenhar as mesmas funções na República de São Tomé e Príncipe. Quanto à situação política no seu país, Guy Wezette lembrou que o Gabão realizou recentemente eleições presidenciais que mereceram o elogio de Angola, que, por via do chefe de Estado, acompanhou todos os desenvolvimentos do pleito, que elegeu Brice Clotaire Oligui Nguema, com 90,35% dos votos. O Gabão fazer eleições presidenciais, que o presidente Oligui Nguema foi eleito. E depois da eleição, o presidente João Lourenço felicitou o presidente Oligui para a eleição que passou muito bem, limpo, sem problema. O povo está muito calmo. Acho que está uma boa continuação para o Gabão. Pelo Palácio da Cidade Alta passou igualmente nesta segunda-feira Jean Kaseya, diretor-geral do África CDC, Centro Africano de Controlo de Doenças, que conversou demoradamente com o presidente da República sobre o combate à cólera e outras endemias. Notre ministre da Santé. A ministra está sob a liderança de Sua Excelência o Presidente da República a desenvolver um trabalho impecável. Por isso que nós, quando viemos, não viemos também de mãos vazias. Trouxemos alguns donativos, alguns bens que oferecemos ao governo de Angola e alguns medicamentos e também vacinas para poder fazer-se face a esta epidemia de cólera. Pour lutter contre cette épidémie. O responsável
anunciou a instalação em Angola de uma das maiores fábricas de produção de mosquiteiros tratados para o combate à malária e outras patologias causadas pela picada de mosquito. La plus grande compagnie qui fabrique les moustiquaires au monde. Uma das maiores empresas produtoras de mosquiteiros tratados no mundo aceitou de trazer uma das suas sedes cá em Angola. Angola passará a ter uma fábrica de mosquiteiros tratado que poderá servir não apenas a Angola, mas também ao continente e, sobretudo, às regiões mais próximas. E isso é um feito muito grande, por isso queríamos agradecer ao Sr. Presidente da República por tudo quanto Angola tomou como iniciativa para que essa fosse uma realidade. O principal objetivo do África CDC é prevenir, detectar e responder a ameaças e surtos de doenças através de intervenções e programas científicos, políticos e baseados em dados de forma eficaz e eficiente. A presidente do Comitê de Finanças do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, Susana de Mello, defendeu uma melhor racionalização dos recursos financeiros da organização. Foi durante o segundo dia do fórum que teve lugar nesta segunda-feira na Assembleia Nacional. A presidente do Comitê de Finanças do Fórum Parlamentar, Susana de Mello, que falava na reunião da Comissão de Finanças e Mobilização de Fundos das Comissões Permanentes do Fórum, destacou a necessidade de se justificar as receitas que recebem dos países membros. Ficamos aqui com a responsabilidade de que temos que começar a apresentar contas de uma forma mais universal, apresentar os relatórios em conformidade com as técnicas universais, porque apresentar um relatório de contas em Angola, digamos, na Sergil, na SADC, não é diferente de apresentar um relatório de contas em qualquer organização. E porque trata-se de uma gestão de fundos que vem dos outros parlamentos. Então, precisamos de criar uma proximidade com a forma de apresentação dos relatórios, até para justificar, digamos, as receitas que recebemos dos países membros. Segundo Susana de Mello, é urgente definir os critérios para a atribuição de verbas aos vários comitês de especialidades existente a nível da organização. Precisamos, a nível da Comissão, definir critérios para que as verbas atribuir aos vários comitês de especialidade que temos, por exemplo, o Comitê de Segurança, de Paz e Segurança, o Comitê de Boa Governação, o Comitê de Criança, Mulher e Infância, a questão de desenvolvimento econômico e outros, se defina bem qual é o critério que leva a que uns tenham mais fundos do que outros, se os membros são os mesmos, os países são os mesmos, os funcionários são os mesmos, e começarmos a buscar então um meio termo que garanta maior segurança e confiança aos membros. Outra dor de cabeça para o Sergel tem que ver com os países que não pagam as suas cotas, o que inviabiliza o desenvolvimento da organização. Bom, em princípio há regras. Os países que não pagam as suas cotas participam nas reuniões, mas perdem direito. Não podem eleger nem ocupar cargos de direção no fórum, por exemplo. Não podem assumir cargos até com funcionários dentro da organização, e também acaba havendo uma questão de receio deles mesmos em participarem, porque já sabem que esta chamada de atenção, quer do montante, quer da denominação dos países que não pagam, este é um alerta que se faz em todas as reuniões. Manuel Pereira da Silva tomou posse nesta segunda-feira como presidente da Comissão Nacional Eleitoral. O ato teve lugar na Assembleia Nacional e foi marcado pelo abandono da sala de plenário por parte dos deputados do grupo parlamentar da UNITA.
Foi este o cenário vivido nesta segunda-feira na Assembleia Nacional, no momento da tomada de posse de Manuel Pereira da Silva, protagonizado pelo grupo parlamentar da UNITA, que, segundo o presidente da bancada parlamentar do Partido do Galo Negro, Liberty Chiaca, não concorda com a eleição do presidente, que considera ser ilegal. Portanto, nós não podemos legitimar atos ilegais. Portanto, quando juramos, tomamos posse, juramos respeitar a Constituição, respeitar as leis, sobretudo respeitar o povo soberano que nos elegeu. Portanto, estamos aqui a mando do cidadão e em seu nome que estamos aqui para processar a violação da própria Constituição. Portanto, faz todo sentido que nós não testemunhemos, não legitimemos o ato de tomada de posse. E mais, aqui é importante esclarecer o seguinte, portanto, nem sequer faz sentido que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, eleito por um órgão que não é a Assembleia Nacional, tome posse na Assembleia Nacional. Portanto, e mais grave, sem poder conhecer na profundidade os meandros do processo que levaram à sua eleição. Não faz sentido. Nós vamos também, aqui é importante esclarecer isso, vamos remeter junto ao Tribunal Constitucional, portanto, um processo de fiscalização abstrata sucessiva para analisar a legalidade, a constitucionalidade da norma que obriga, ou melhor, que faça com que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral tome posse na Assembleia Nacional. O deputado António Paulo, do MPLA, diz que não vê onde se coloca a questão da legitimidade da CNE contestada pelo Partido do Galo Negro. A escolha do presidente da Comissão Nacional Eleitoral é feita em sede de um concurso promovido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. E diz a mesma lei que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral toma posse perante a Assembleia Nacional. Foi o que aconteceu e isso resulta da lei. Portanto, não vejo onde é que se coloca a questão da legitimidade da Assembleia Nacional para conferir posse ao presidente da CNE. Agora, existem outras questões que têm a ver com o processo do concurso para a escolha do presidente da CNE, mas esse processo corre no Conselho Superior da Magistratura Judicial, não corre aqui na Assembleia Nacional. Segundo ainda o deputado do MPLA, o partido da oposição deveria ter intentado primeiro uma providência cautelar. Do ponto de vista do processo civil, para se evitar, estamos a nos referir aos comissários, do ponto de vista do processo civil, para se evitar que os comissários designados tomassem posse, devia ser intentada primeiro uma providência cautelar. Não foi, foi-se diretamente para a ação principal. E como se foi para a ação principal e como a Assembleia Nacional entende que essa ação principal não tem efeitos suspensivos, tem efeito meramente devolutivo, a Assembleia Nacional deu sequência ao processo de escolha dos comissários. Deputados da UNITA abandonam sala da plenária em protesto ao anúncio da tomada de posse de Manuel Pereira da Silva como presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Apex e Amofert. Parceria. Novo acordo. Em destaque. O plenário do Conselho Nacional de Obras Públicas esteve reunido nesta segunda-feira na sua segunda sessão ordinária, que juntou diversos promotores imobiliários. O encontro foi orientado pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, e abordou questões relacionadas com a articulação dos setores público e privado em termos de atuação face à realidade atual do mercado. Tomar contacto com os reais problemas e constrangimentos do setor imobiliário, principalmente em questões relacionadas com a legalização de terrenos, a invasão de terras, a articulação do privado com o público, quanto às infraestruturas, foram os principais objetivos da plenária do Conselho Nacional de Obras Públicas. A cerimónia foi orientada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. A parte mais importante que eu vejo hoje é a questão da invasão de propriedade, que isso afeta muito as promotoras, porque eu estou desde 2019 lutando com as invasões,
e cada mês surge uma nova invasão, e a invasão não é simplesmente um grupo qualquer, é um grupo organizado, tá certo? As nossas propriedades todas têm muro, têm guardas, seguranças, têm construções iniciadas, mesmo assim eles invadem e vão brigar. E tem todo um apoio de uma estrutura local, das autoridades locais, que ajuda com que eles possam ter vantagem dessa invasão, né? Como eu disse bem anteriormente, nenhum empresário vem para esse país para tentar contribuir, para tentar trabalhar, vem de forma ilegal, né? Eles pagam os seus impostos, pagam os seus terrenos, registram, pagam a sua CISA, mas aquele que é invasor tem todo o direito e nós que estamos dentro da lei não temos. A aprovação de um conjunto de planos, nós falamos aqui da aprovação de um Plano Nacional de Infraestruturas, um Plano Nacional de Requalificação e Conservação de Infraestruturas e também falamos do Plano Nacional de Ordenamento de Território. Nós estamos preocupados com o ordenamento do território porque é com base no ordenamento do território que todas as outras, quer políticas habitacionais e quer quaisquer outras decisões serão tomadas e fruto disso nós trazemos esta preocupação e também sugestões. Depois do encontro, o secretário executivo do Conselho Nacional das Obras Públicas disse que ouviram todas as preocupações e constrangimentos e vão trabalhar durante 30 dias para produzir informação suficiente e dar as respostas necessárias. Levantou-se e ouviu-se aquilo que são os grandes problemas e constrangimentos do setor imobiliário, principalmente em questões relacionadas com a legalização de terrenos, invasão de terrenos, a articulação do privado com o público em relação às questões relacionadas com as infraestruturas. Estamos a falar principalmente da água, energia, acessibilidades. Então, todas essas questões foram retratadas. O Conselho ouviu todas essas preocupações e constrangimentos e ficou decidido, então, orientação do Ministro de Estado, criar-se uma task force para trabalharmos nestes 30 dias para produzirmos informação suficiente para voltarmos a discutir daqui a 90 dias para ultrapassarmos, então, essas questões. E a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações assinou nesta segunda-feira um contrato com o projeto Amofert, liderado pelo Grupo Apoia, ou Paia, e a Sonagás. O acordo é destinado à construção de uma fábrica de fertilizantes no Zaire, com um investimento estimado em 2 mil milhões de dólares. Está em curso um complexo industrial de produção de fertilizantes. Vai ser instalado no município do Soio, província do Zaire, e vai custar 2 mil milhões de dólares. Nesta segunda-feira foi assinado o contrato de investimento entre a IPX e a empresa Amofert. De acordo com o presidente do Conselho da Administração da empresa investidora, Agostinho Capaia, o memorando assinado vai permitir o início das obras da fábrica de ureia e amônio. Este projeto terá impacto não só em Angola, mas também na região africana. Tendo em conta a dimensão do projeto, nós vamos produzir 1.400.000 toneladas de ureia por ano, portanto é muita produção e obviamente que a maior parte da produção, o excedente será, digamos, para a exportação, que vai também de alguma forma criar liquidez na nossa economia, na medida em que vamos poder exportar e ter divisas para o nosso mercado nacional. Agostinho Capaia avançou que o projeto poderá começar a funcionar em maio de 2027. Nós acreditamos no projeto, será a primeira data que temos e acreditamos que assim será. 20 de maio de 2027 será a data em que nós vamos fazer a primeira produção de ureia no nosso país. A IPX destaca que, quando estiver concluído, o projeto irá contribuir na diversificação da economia. Segundo o presidente do Conselho da Administração, Arlindo Rangel, o projeto vai minimizar a dependência do país na importação de fertilizantes.
Trata-se de um investimento avaliado em cerca de 2 mil milhões de dólares norte-americanos, com origem nos Emirados Árabes Unidos e Angola, que irá contribuir de forma significativa para a diversificação da nossa economia e para a redução da dependência de importação de fertilizantes. Este projeto prevê criar 4.500 postos de trabalho, dos quais 4.400 serão ocupados por cidadãos nacionais. O ato de assinatura dos contratos contou com a presença do Ministro da Agricultura, Isaac dos Anjos, tendo considerado como um projeto que vai contribuir para o crescimento do setor. Temos que pensar não apenas em projetos de produção de fertilizantes, mas como na indústria petroquímica. E, portanto, esse é que é o futuro que é aspirado por todos nós, apesar de toda esta modernidade para os combustíveis renováveis. É preciso dizer que o petróleo em Angola está para ficar por muito tempo. No passado a Era da Pedra foi evocada como sendo Era da Pedra, a pedra continua a ser usada para muita coisa, até para pavimentos. Portanto, o petróleo também tem muito tempo ainda para ser usado entre nós, mas de preferência que seja convertido, transformado até o mais pequeno átomo. Confira connosco a seguir mais um curto intervalo. Até já. Já de volta, olhamos para o desporto a seguir. O 1º de agosto qualificou-se as meias finais do Unitel Basket ao vencer o Vila Clotilde no terceiro e derradeiro jogo por 94-91. Os militares precisaram de prolongamento para baterem os vilenses por 3 pontos de diferença. O pavilhão Vitorino Cunha estava devidamente preenchido para o duelo que definiria a quarta equipa nas meias finais do Campeonato Nacional da Bola ao Cesto. No primeiro quarto, o 1º de agosto mostrou-se mais assertivo ao vencer por 34-27. A turma de Lazaré Ndingono viu as coisas mais simplificadas ao longo do segundo período, ao encaixar 21 pontos contra 16 dos rapazes do Koch Miller, que foram ao intervalo a perderem por 44-54. O Vila Clotilde abordou de maneira totalmente diferente o terceiro quarto, deixando sem ideias a companhia militar. O conjunto do João Batista converteu 25-11 do 1º de agosto, registrando no final do quarto uma vantagem de 2 pontos, 68-66 para o Vila Clotilde. Os últimos 12 minutos para a festa do 1º de agosto em pleno pavilhão Vitorino Cunha. No extra time, o 1º de agosto marcou 12 pontos contra 9 do Vila Clotilde. Apesar da eliminação, o timoneiro do Vila, João Batista, mostrou-se feliz pela força e dificuldades superadas ao longo da caminhada. Parabenizar o 1º de agosto por passar e parabenizar estes guerreiros do Vila Clotilde. Nós aqui estamos a nos sentir que perdemos o jogo, mas o caminho foi muito longo. Só tenho que parabenizar esses rapazes que muito fazem para que o Vila hoje é o Vila. No 1º de agosto, o Lazaré Ndingono sublinhou que as duas equipas brindaram o público presente com um bom espetáculo de basquete. Em primeiro lugar, parabenizar as equipas que mostraram um bom espetáculo. Nós ainda temos que melhorar bastante e em vários momentos nós tivemos a oportunidade de fazer a diferença no jogo, mas pronto, nós temos que continuar a trabalhar e vamos continuar a melhorar a nossa qualidade. O poste do Vila Clotilde, Gilson Martins, terminou mais uma vez o duelo com duplo-duplo, 26 pontos e 28 ressaltos. A evolução do surto de cólera continua preocupante. O país atingiu a barreira dos 14 mil casos. Mais de 500 pessoas perderam a vida desde o início do surto em janeiro. A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, reuniu-se nesta segunda-feira com o diretor-geral do África CDC. O encontro visou alinhar novas estratégias no plano da contenção do surto.
Os casos de cólera continuam a preocupar o Ministério da Saúde. Medidas têm sido gizadas desde o primeiro caso reportado na primeira quinzena de janeiro no município de Kakuaku, em Luanda. Neste momento, o epicentro da doença é a província de Benguela. Silvia Lutukuta fez a atualização dos casos de cólera no país. E por esta altura já temos um cumulativo de 14.090 casos, com 502 óbitos. Dizer que, por esta altura, temos algumas províncias que nos preocupam. À cabeça está a província de Benguela, a província de Luanda continua a ser de preocupação, Bengo, Icolibengo, Malange, Kwanza Norte e Kwanza Sul. Dentre as medidas de combate à cólera, as vacinas estão na linha da frente e no estoque mundial existente, Angola já consumiu mais de 2 milhões de doses, informou a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta. Angola, desse estoque mundial, já consumiu mais de quase 3 milhões de doses e nós estamos a vacinar as áreas críticas e a população crítica, portanto, principalmente os contactos dos casos positivos, as áreas mais afetadas, porque temos um sistema de georreferenciação que facilita intervenções multissetoriais nas áreas mais críticas. Para melhorar esta situação, o Ministério da Saúde reuniu-se com o diretor do Centro de Controlo de Doenças da África, Jan Kassei, para se encontrar novas formas para combater a cólera em Angola. Silvia Lutukuta disse que outros assuntos estiveram em abordagem e um deles foi de como trazer para a África a indústria de medicamentos. Fizemos uma abordagem geral de como nós podemos trabalhar, reforçar a nossa colaboração. O CDC África tem estado a fazer uma mobilização internacional para trazer para a África a indústria de medicamentos, indústria de vacinas, indústria de todos os suplementos de saúde. O diretor do Centro de Controlo de Doenças da África fez ainda a doação de alguns materiais para o combate à cólera, com um orçamento de mais de 100 milhões de dólares. Foram entregues 40 tanques de 10 mil litros para ajudar a questão da água nas zonas mais necessitadas e também algumas vacinas para a varíola do macaco. Nós estamos a apoiar a informação técnica, questões de vigilância epidemiológica. Estamos vamos fornecer alguns materiais que estão a ser adquiridos cá em Angola e o nosso orçamento é de 150 mil dólares. Em adição a isso, nós também estamos a fornecer como suporte para Angola 40 tanques de 10 mil litros para poder acudir à situação da água nos lugares mais afetados e também, não só a cólera, nós estamos a apoiar na varíola de macacos, que é a Mpox. A senhora ministra aceitou o nosso apoio de 69 mil doses de vacinas de Mpox. That will arrive very soon in the country. A cólera é uma doença bacteriana transmitida por via oral pelo vibrião colérico que causa vômitos e diarreias. O combate começa nas famílias, começa nas nossas casas. Segundo a ministra da Saúde, tão logo se verifique os primeiros sinais, o aconselhável é tomar o soro caseiro, que é confeccionado de forma simples e rápida. Tão logo começa com diarreia e vômitos, deve tomar o soro caseiro, preparar. Nós voltamos aqui a repetir como é que se prepara, porque isto também é outra preocupação. 1 litro de água tratada, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, misturar e beber muita água. Mesmo com vômitos tem que beber até a unidade sanitária mais próxima. E com informação sobre o surto de cólera, colocamos ponto final a esta edição do Girassol Jornal referente à segunda-feira. Contamos consigo amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Vá-se bem.